Sorria! Vamos falar hoje sobre a importância de que você não deixe ninguém saber daquilo que se passa no seu coração. Como que funciona isso, né? A gente deve esconder os nossos sentimentos das pessoas que estão ao nosso redor? É exatamente isso. Muitas vezes a gente precisa ali esconder literalmente os sentimentos das pessoas que estão ao nosso redor por um simples fato, né? Pelo simples fato. Nem todos aqueles que estão ao nosso redor querem o nosso bem. Então nós vamos ver ali uma história bem interessante de uma mulher, né? Tem muitas mulheres ali na Bíblia que foram grandes exemplos, grandes servas de Deus. Nós vamos falar hoje da Sunamita. Teve aí umas 3 sunamitas que apareceram na Bíblia, né? Nós vamos falar da Sunamita, que ocorreu ali a história dela na época do profeta Eliseu. Vamos aí, então, abrir as suas Bíblias, as nossas Bíblias, as vossas Bíblias, no livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 8 até o 37. Vamos aí fazer a leitura de uma história interessantíssima, né? Vamos aí acompanhar juntos. Versículo 8. Eliseu e a Sunamita. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo para ali, retirou para o quarto e se deitou. Então ele disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. E este disse ao seu moço: diz-lhe, eis que tu tens nos tratado com abnegação. Que há de se fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale ao teu favor, ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Disse Eliseu: chama-a novamente. Chamando-a, ela se pôs à porta. E o profeta lhe disse: por esse tempo, daqui 1 ano, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, não, homem de Deus, não mintas a tua serva. E depois de 1 ano, concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado de 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia com seu pai, que estava com os segadores, e disse ao seu pai: ai, minha cabeça! Então o pai disse a um dos servos: leva o menino para sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe. Sobre os joelhos da mãe, o menino ficou até o meio-dia sentado e morreu. Subiu ela com o menino nos braços, deitou o menino na cama do homem de Deus. O mesmo não estava ali. Fechou a porta e saiu. Chamou ao seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais ao homem de Deus? Hoje não é lua nova, nem festa e nem sábado. E ela disse: não faz mal. Então ela fez abaldar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. E vendo o homem de Deus, disse ao seu moço Geazi: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com o teu marido e com o menino? E ela respondeu ao servo Geazi: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao Monte Carmelo,
Abraçou-se-lhe aos pés. Então chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus disse: deixa ela, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: pedi eu ao meu senhor algum filho? Eu disse: não me enganes. Disse o profeta Geazi: cinge os teus lombos, tome o meu bordão e vai. E se encontrares alguém, não o saúdes. E se alguém o saudar, não respondas. Põe o meu bordão junto ao rosto do menino. Porém, a mãe do menino lhe disse: certo como vive o Senhor, e certo como vive a tua alma, eu não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou na frente deles, pôs o bordão no rosto do menino, porém não houve no menino nem voz e nem sinal de vida. Então ele voltou-se a encontrar com Eliseu e deu aviso a ele, dizendo que o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou e fechou a porta atrás deles e orou ao Senhor. Subiu na cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca do menino, os olhos sobre os olhos dele e as mãos sobre as mãos dele, estendeu-se sobre a carne dele, e a carne do menino se aqueceu. Então se levantou e andou no quarto, uma vez para lá e uma vez para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. E o menino espirrou 7 vezes, e os olhos se abriram. Então chamou a Geazi e disse: chama a Sunamita, mãe do menino. E ele a chamou, e apresentando-se ao profeta, este disse: tome o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés do profeta, com o rosto em terra, tomou o seu filho e saiu. Amém. Nossa, uma história ali fantástica, né? E ela nos dá ali, irmãos, uma série de lições assim importantíssimas, né? A primeira lição que nós temos, essa sunamita, diz ali a palavra, que ela era uma mulher o quê? Rica, né? Uma mulher ali abastada, uma mulher que tinha bens, que tinha ali prosperidade, e nada lhe faltava. Mas quando ela via o homem de Deus passando ali em frente da sua casa, ela falou: olha só que maravilha, né? O homem de Deus passando aqui. Ela falou: olha, almoça conosco aqui, homem de Deus, vem aqui almoçar conosco, né? E o homem de Deus, constrangido, ele falou: tudo bem, vamos aí almoçar, né? Será uma honra aqui participar da sua hospitalidade. Ele, o homem de Deus ali, entrou, almoçou ali com a sunamita, e ela disse: todos os dias, né, quando o senhor passar por aqui, nós vamos preparar para o senhor uma moradiazinha aqui, um quarto bacana, com uma cama, né, com uma mesa, para o senhor poder escrever ali os seus inscritos, um candeeiro, uma mesa, uma cadeira, tudo bonitinho. E toda vez que o senhor vier, o senhor vai ficar ali nesse local. E o homem de Deus se alegrava, né? Diz que o homem de Deus, então, foi honrado, né, pela fidelidade daquela serva, pela generosidade daquela serva. E essa lição, ela nos mostra que Deus, ele vem ao encontro do servo. Quando o servo é pobre, né? Há alguns versículos atrás dessa história, ainda ali no mesmo capítulo 4, fala que ele havia salvado 2 filhos de uma certa viúva a serem vendidos como escravos através de um azeite que foi multiplicado em um milagre. Então, Deus, ele ama os irmãos humildes e mais pobres, né? Assim como ele também ama os mais ricos, ele não faz distinção nem acepção de pessoas. Mas olha só, aquela mulher, ela havia sido generosa, que é a segunda lição que Deus nos ensina. Deus, ele honra aquele que é fiel, bom e generoso. Elias, quando pediu um pão para aquela viúva estava numa circunstância. Já Eliseu estava em outra, né? Mas Deus, ele honrou tanto a viúva, quanto ele honrou também essa mulher. E essa mulher ali foi chamada pelo profeta: olha, você tem nos tratado com muita bondade. O que eu posso fazer por você? Ela falou: olha, eu habito no meio do meu povo. Ela quis dizer: eu já tenho tudo, né, profeta? Eu não tenho nada que o Senhor possa me dar, né? Porque eu já tenho tudo. Eu tenho a Deus, né? Tenho um bom marido, né? Tenho
terras, tenho gado, tenho ali a esperança da salvação. Ela tinha tudo, mas lhe faltava uma coisa que ela não podia ter. Ela não podia ter um filho, né? O seu marido era velho, ela não tinha ali um filho. E essa é a terceira lição, né? Quando nós temos tudo, é difícil, né, irmão? É muito difícil, né? Que Deus mande aí na nossa vida pessoas como a Sunamita para nos abençoar, né? Você aí, né? Se você está que nem a Sunamita, está rico, está rica, quiser abençoar a vida desse homem de Deus aqui, amém, né? Eu irei receber aí de todo bom grado, né? Que Deus envie aí aos servos de Deus, pessoas como a Sunamita para abençoar as nossas vidas e os nossos ministérios. Mas olha só que interessante. Quando Eliseu chamou ela ali, ele queria dar aquilo que só Deus pode dar. É claro que Deus tinha dado todas as outras coisas também, mas o desejo do coração dela era ser mãe, né? E ela tinha tanto medo de ser mãe que ela nem pediu aquilo, ela nem pediu para ser mãe. Quando o profeta declara que ela iria ser mãe, ela fala: olha, eu pedi por acaso para ser mãe, profeta? Né? Ela fala lá na frente. Mas ela fala: não mintas a tua serva. Para ela era impossível ela ter aquela bênção de carregar um filho nos braços. Era impossível para ela. E quando foi dado a ela ser mãe, ela se alegrou muito, né? E você vê que a amizade dela com o homem de Deus era uma amizade ali que o menino cresceu, foi amamentado, a ponto de ele conseguir andar, de ir por aí com o pai, né? Ele ficou ali por anos, o homem de Deus frequentando a casa da Sunamita. Acredito que até a morte dele, né? Ele teve ali amizade com aquela família. E ele falou: que mais eu posso te fazer então, né? Era isso que ele estava falando: que mais eu posso te dar? E ele falou: você terá então um filho. Então, ele foi concedido a ela aquele filho. Depois que aquele filho nasceu, a outra lição que Deus ele nos dá nesse texto é de que todos passam por provas. Você vê, né? O menininho foi ali trabalhar com o pai de manhã e sentiu uma dor de cabeça muito forte, voltou para casa e ficou sentado no colinho da mãe e morreu, né? Ela era rica, ela tinha a presença do homem de Deus na vida dela, tinha um marido, tinha todo mundo ali, mas isso não impediu de que uma prova lhe ocorresse, né? Então ela foi ali assolada pela morte do filho pequeno. Isso daí é muito ruim, né? O certo é que os filhos enterrem os seus pais, não que os pais enterrem os seus filhos. Isso aí é muito triste. Então, ela foi assolada ali por aquela questão de ver o filhinho falecendo. E aí que a gente vê a sabedoria que essa Sunamita tinha. Ela tinha uma sabedoria, assim, fantástica, né? Ela foi ali até o trabalho do seu marido e mandou que se enviasse ali um jumento, mandou que se enviasse um servo para carregar o jumento, e ela nem falou para o marido o que tinha acontecido, né? Se ela falasse para o marido, o que o marido poderia fazer? Absolutamente nada. Se ela falasse para os servos, o que os servos poderiam fazer? Nada. O que as mulheres ali da sua vila, do seu bairro poderiam fazer? Nada. Ninguém podia fazer nada. A única coisa que podia, a única pessoa que poderia fazer alguma coisa era Deus. O único ser que podia fazer alguma coisa era Deus. E Deus ele era representado ali por aquele homem de Deus, Eliseu. Agora olha só a audácia dela também, não é? Ela perdeu o filho dela, mas ela cria no seu coração e na sua mente que o filho dela poderia ressuscitar. Então ela foi até o homem de Deus. E ela sorria, né? Ninguém conseguia saber absolutamente nada que se passava no seu coração. Quando a gente está injuriado, né? Transpassa no nosso rosto e nos nossos olhos que a gente está bravo, que a gente não está bem, que a gente está com o coração amargurado, que a gente está ali com a mente entenebrecida. Isso passa ali claramente, a visão para todos, todos podem ver no nosso rosto que a gente não está bem. Mas todo mundo que encontrava aquela Sunamita, ela dizia: eu estou bem, vai tudo bem. Até mesmo o servo Geazi, que a viu quando o profeta mandou que ela fosse ao encontro dele, que ele fosse ao encontro dela para perguntar se estava tudo bem com ela, com o marido e com o filho. Ela disse: está tudo bem. E mesmo ele não percebeu. Todavia, quando ela chegou aos pés do profeta, ela chorou aos pés dele, ela se jogou aos pés dele. E Geazi querendo tirar ela dali, né? O profeta era santo, era assim, uma coisa assim, intocável até. Mas ele falou: não, deixa ela aí.
Porque o coração dela está amargurado e eu nem sei o que aconteceu, porque Deus ele também não me revelou. Aí ela falou: eu acaso pedi um filho para o Senhor? E o profeta nem precisou 2 vezes, ele entendeu que o menino havia morrido. E ele já mandou ali o servo indo na frente, né, para fazer ali um procedimento ali espiritual, né, um procedimento ali, de certa forma, ritualístico. E não aconteceu nada, não aconteceu nada. Geazi não tinha a unção necessária para fazer com que a vontade de Deus se cumprisse. Só o homem de Deus podia. Por isso que ela não falou nada para Geazi. Por isso que ela não falou nada para o marido. Por isso que ela não falou nada para ninguém. Só o homem de Deus, só Deus na pessoa do seu homem de Deus, poderia fazer algo por aquele menino. E ela falou: olha, eu não vou te deixar, porque eu sei que é só você que pode resolver isso. Não é? O homem de Deus estava lá no Carmelo. Lá no Carmelo foi aonde aconteceu um monte de coisa, irmão. Foi aonde desceu o fogo da parte de Deus quando Elias invocou. Foi aonde foram derrubados os profetas de Baal e de Astarote, os profetas que traziam a desgraça sobre Israel, né? Foi aonde Deus ele falava com Elias e se manifestou a Elias no meio de um furacão, no meio do fogo, no meio do terremoto e no meio de uma brisa suave. É ali onde Deus está. Muitas vezes a gente vai, né, buscar ali o homem de Deus, vai buscar ali a mulher de Deus para nos dar um conselho, para nos dar uma palavra, e a gente sabe sempre onde eles estão, né? Nem sempre eles estão na igreja, infelizmente, né? Nem sempre eles estão em uma casa de oração, mas você sabe onde é a casa do homem de Deus, você sabe onde é a casa de uma mulher de Deus. Ou pelo telefone, você consegue encontrar facilmente, nem pelo WhatsApp, você tem um telefone daquela pessoa, para quem você liga quando você está em amargura, você tem ali o Facebook, você tem ali a rede social, onde você manda ali uma mensagem e ela te responde. O homem de Deus e a mulher de Deus estão aonde Deus está. E Deus está em todos os lugares. Não é necessariamente na igreja, porque Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas. É óbvio que ele está lá também. Onde 1 ou 2 se reúnem, ou 2 ou 3 se reúnem no seu nome, lá ele se faz presente. Mas o homem de Deus e a mulher de Deus, não há um lugar que eles estejam. Eles estarão no Carmelo, eles estarão no monte de oração. E o monte de oração pode ser qualquer lugar. E lá se foi o homem de Deus, né? Se tocando ali as mãos, tocando a boca do menino, tocando os olhos do menino. E o menino se aqueceu. Ele foi lá e fez de novo o procedimento, e o menino voltou à vida. O menino ressurgiu de dentre os mortos. Então ele chamou a sua mãe veio, se lançou primeiro, ela não pegou o menino não, né? Primeiro ela se lançou aos pés do profeta e agradeceu. Depois ela pegou o menino e saiu. Olha só que exemplo de mulher, né? Deus abençoe que haja muitas mulheres como essa sunamita, né? Mulheres que honram a obra de Deus, né? Não só com a sua palavra, não só com a sua boca, mas com a sua mente, com o seu coração e com as suas posses, né? Ela colocava ali o seu bolso onde estava o seu coração. E ela honrava ali realmente o homem de Deus com tudo que ela tinha. E em troca, ela foi grandemente honrada. Acredito que somente essa mulher e a viúva de Serepta tiveram seus filhos. Não, a mulher teve ali, né? Com Jesus teve a filha de Jairo, né? Teve a viúva de Serepta, que tiveram seus filhos restaurados à vida por um milagre. E essa daí foi, fora as pessoas que tiveram contato com Jesus, a única também que teve essa oportunidade de ter o seu filho ali restabelecido e restaurado à vida. Que coisa interessante, né? Ela não deixava ninguém saber dos problemas dela. Tem uma música muito bonita do cantor norte-americano, Nat King Cole, que viveu ali nos anos... morreu ali nos anos de 1968. E ele escreveu uma música que se chamava Smile, né? Sorria. E essa música ele falava: sorria, ainda que você esteja com o coração partido. Sorria, ainda que esteja doendo. Ainda que as lágrimas estejam perto de cair de dentro dos seus olhos. Se você sorrir dentre o seu sofrimento e sua dor, se você sorrir, amanhã talvez a vida mostre que ela ainda pode brilhar para você. Ilumine o seu rosto com toda a beleza e alegria. Afaste do seu rosto todo traço de tristeza, ainda que doa, ainda que você sinta.
Essa é a hora de você continuar brilhando. Não chore. Para que fazer o uso disso se você pode sorrir? Você verá que a vida ainda pode valer muito a pena se você apenas sorrir. Né? Uma letra maravilhosa, tão boa quanto muitos hinos aí, e nos traz uma grande edificação. Essa música fala da história praticamente da Sunamita. A Sunamita sorriu, mesmo que o coração dela estivesse em amargura. Só a única pessoa que viu que o coração dela estava em amargura foi Eliseu, foi o homem de Deus quando ela chegou perto ali de Eliseu. Antes dela chegar perto de Eliseu, nem mesmo ele de longe via que ela estava em amargura. Mas ela dizia a todos: vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem. Eu sei que você hoje aí, que está ouvindo essa palavra, tem uma dor no seu coração. Ah, não, todo mundo tem, irmão. Todo mundo tem uma dor no coração, todo mundo tem um sentimento no seu coração, um sentimento ruim, um sentimento de perda, um sentimento de dor. Todo mundo tem. Eu tenho, você tem. Agora, se você deixar isso daí transparecer, para algumas pessoas, infelizmente, muitas pessoas vão se alegrar muito de ver você nessa situação. É verdade, né? As pessoas vão se alegrar, olha só, né? Fala que é servo de Deus, e olha aí a situação dele, vive sempre abatido, vive sempre triste, sempre choramingando, né? Vai lá no culto de quarta-feira e é aquela choradeira. Se você deixar as pessoas saberem dos seus problemas, muitos vão zombar de você. E eles não vão te ajudar, eles não têm como ajudar nem a eles mesmos, como eles vão te ajudar. Mas Deus, ele tem colocado na sua vida também um monte de pessoas, ou melhor, Deus tem colocado na sua vida, na verdade, poucas pessoas que podem realmente te ajudar. Pessoas que vão chorar com você quando você chorar. Pessoas que vão se entristecer com você quando você se entristecer. E pessoas que vão se alegrar com você quando você se alegrar. Então leve o seu lamento, leve a sua dor somente para aquele que realmente pode te ajudar, que é o nosso Pai Celestial. E os servos aqui, o Pai Celestial enviar para abençoar a sua vida. A Sunamita, ela teve êxito, né? Seu marido talvez depois ficou sabendo, olha, nosso filho faleceu, nosso filho morreu e já voltou de dentre os mortos. Olha, nosso filho aqui bem. Que bom que você teve um bom dia de trabalho, né? Falta muitas vezes sabedoria na gente. Chega um problema nas nossas mãos, a gente espalha para todo mundo aos quatro ventos ali e tal, e a gente nem tenta resolver aquele problema com os meios que Deus já nos deu. Busque em Deus a solução do seu problema. Ore a Deus hoje aí no seu quarto, peça a Ele sabedoria. E Ele há de colocar as pessoas certas para ajudar você. Se for a hora de você passar por essa prova, ter que se livrar de alguma coisa, ter que perder alguma coisa, ter que passar ali por algum processo, você vai passar, né? E Deus, ele vai dar força para que você suporte isso. Ainda que seja a hora de você descansar no Senhor. Todos nós vamos, não é? Uns já foram, uns estão indo, outros ainda vão. Mas todos vão ali chegar a sua hora de descansar no Senhor. Ainda assim, Deus, ele já te prometeu na palavra que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tenha certeza que Deus, ele está com você em todos os momentos. Nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, nos momentos bons, nos momentos ruins, no momento da prosperidade, no momento ali que você está também passando na necessidade. Deus, ele está com você em todos os momentos. De todas as coisas que sucedem, Deus, ele está em tudo isso, né? Passou ali essa semana aquela musiquinha, né? It's a beautiful day, yeah, yeah. Thank you for the love, né? Obrigado pelo amor. Thank you for the pain. Obrigado também pela dor. Seja grato por todas as coisas. Mas quando você for pedir ajuda, quando você for realmente se derramar, se derrame diante daquele, só diante daquele que pode realmente fazer algo por você, que é o nosso Pai Celestial. Amém? Espero que essa palavra tenha falado aí ao seu coração. E eu quero orar por você nesse momento. Que você feche aí os seus olhos agora. E se você tem ali um pedido, né? Algo que você tem tratado com Deus, que só Ele pode te ajudar, coloque isso daí diante de Deus agora.
Talvez Deus esteja mandando já a pessoa, o homem de Deus, a mulher de Deus, a pessoa que vai solucionar esse problema para você. Esse problema para você. Vamos orar a Deus. Santo e eterno Deus, em nome de Jesus nós agradecemos, meu Deus, por todas as coisas que o Senhor tem feito na nossa vida. As coisas que nós enxergamos como boas, as coisas muitas vezes que nós enxergamos como ruins também. Mas que haja em nós, meu Deus, o mesmo espírito, a mesma mente que houve na Sunamita. A Sunamita era rica e abençoava o homem de Deus com as suas posses. Mas ela era grata por tudo que ela já tinha. E ela, sendo grata, o Senhor deu a ela o desejo do seu coração, que era um filho. Ela perdeu esse filho, mas ela ainda cria que esse filho voltaria à vida. E o homem de Deus era a única pessoa que podia restabelecê-lo. E ele restabeleceu, porque ela teve fé. E ela correu em direção à única pessoa que podia realmente ajudá-la, que era Deus, na pessoa do homem de Deus. Meu Deus, que o Senhor envie na nossa vida hoje, envia para esse meu amigo, para essa minha amiga, para esse meu irmão, para essa minha irmã que está escutando essa mensagem agora. Envia, meu Deus, esse homem de Deus. Envia essa mulher de Deus. Envia a notícia. Envia, meu Deus, a sentença. Envia, meu Deus, o comunicado. Envia, meu Deus, a mensagem. Envia, meu Deus, o documento. Envia, meu Deus, a providência. Envia, meu Deus, aquilo que só o Senhor pode fazer na vida desse seu filho, dessa sua filha, para que ela tome posse dessa bênção, e para que traga paz a esse coração. Se ainda não tiver chegado a hora, meu Deus, dela receber essa bênção, dela receber esse livramento, dela receber essa boa notícia, que o Senhor possa fortalecer esse coração, essa mente, para que eles possam esperar até o dia que essa bênção for chegar. E que até esse dia nós possamos ficar firmes. Um dia, meu Deus, não haverá mais pranto, nem mais dor, nem mais clamor. Nesse dia nós sorriremos para sempre, pois o Senhor estará ao nosso lado e nós o veremos face a face. Que até que esse dia chegue, nós possamos segurar com fé a mão do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ficando por aqui. Eu peço que você deixe aí o seu like, compartilhe essa mensagem com uma pessoa que você acha que deve ouvi-la, né? Deixe aí seu comentário também. E se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Aos nossos amigos do Instagram, né? Nos siga aí também, compartilhe esse vídeo e que Deus abençoe cada um de nós. Nós ficamos por aqui, nós nos vemos na próxima. Deus abençoe e Deus abençoe.